Olá, olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Mestre Mico e hoje vamos corrigir a primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná 2017-2018, a parte de geografia, lógico. Um recado para você que está na minha camiseta. Se você foi bem, beleza, parabéns, vamos lá, passa logo isso aí, entra na universidade, rapaz. Se você não foi muito bem, não tem problema. Nunca largue os bets, não largue os bets, meu amigo. Faz o outro ano, faz o outro ano também e vai fazendo o vestibular até chegar o teu dia, né? Não tem problema. Passou, passou, não passou, não é o último vestibular que tem, faz de novo, meu amigo. O que importa mesmo é você não desistir, ok? Vamos lá então, vamos ver o que tinha de tão difícil nessa prova, que todo mundo falou que foi difícil pra caramba, né? Eu também achei meio estranhona ela, quase não teve geografia física, né? Vamos lá? Então vamos lá. Na tela, diretor, olha só, começamos com a 64. Em mais de 1.100 quilômetros na fronteira dos Estados Unidos com o México, já existe um muro. Ele passa pelos desertos e sedimentos de Sonora, onde os cactos crescem como tubos de órgão. Mais a leste, pesadas estruturas de aço em forma de X cortam os quilômetros de planície com capim queimado pelo sol, como marcadores de campo de batalha. No Texas, os postes pintados de vermelho que formam partes da cerca na fronteira são frios, duros e ásperos ao toque. Em Tijuana, duas cercas, uma antiga, a outra mais recente, mergulham até o oceano, onde as ondas corroem o metal. Pessoal, é meio diferentão o texto, assim, né? Meio, parece poético até o negócio, umas palavras meio difíceis no meio. Esse texto está falando assim, fica meio... É legal de ler isso ou fica meio triste de ler, assim, é uma leitura pesada ou leve? É meio pesada, né? Ele fala ali sobre a fronteira que existe entre o México e os Estados Unidos. Imaginem, para que pôr um muro entre dois países? Então não é um negócio bacana assim de ler, né? É um textinho meio pesado. Então essa questão vai falar sobre as fronteiras, né? E vai utilizar como exemplo a fronteira dos Estados Unidos com o México. Vamos ver o que o exercício quer. Em relação às fronteiras e ao exemplo citado, é correto afirmar. Então é bem como eu falei mesmo, né? O exercício vai ser sobre fronteiras e sobre esse exemplo aí dos Estados Unidos com o México. A letra A. Apesar de processos de abertura terem propiciado questionamentos das fronteiras dos Estados nacionais, elas continuam como fator forte de separação entre unidades políticas. Então, apesar de processos de abertura terem propiciado questionamento, tal, será que ainda faz parte assim os estados nacionais assim dão muita importância, elas continuam separando unidades políticas? Sim, né? Com certeza. Os países citados, então, a gente nem questiona isso, né? Tanto é que hoje em dia o Trump quer continuar a fazer esse muro. Mas não esqueçam, esse muro já existe faz tempo. Já existe faz muito tempo que tem um muro lá separando o México dos Estados Unidos. Só que hoje o Trump quer dar uma aumentada no muro ainda, né? O que gerou muita discussão, tal. Então, essa está correta. Vamos ver por que as outras estão falsas? Vamos lá. Alternativa B. Com a globalização, discursos de caráter xenofóbico e ameaças à segurança, emprego e renda perderam sua força histórica na regulamentação do Estado-nação em relação às suas fronteiras. Tempo para você pensar aí, por que estaria errada essa daí? Será? Pessoal, na verdade, com a globalização, o que diz no exercício ali ganhou força, né? Não perdeu força. A xenofobia ganhou força. Existem países muito xenofóbicos, que são contrários à imigração e que têm até políticas assim contra os refugiados, né? A gente vê muito isso no mundo. Então essa aí está falsa com certeza. Vamos ver a C.
O fechamento ou abertura de fronteiras, bem como a sua intensidade, é dependente das políticas globais norteadas pelas resoluções da ONU, Organização das Nações Unidas. Será? Essa aí está falsa também, né? Embora a ONU apoie a causa dos refugiados, ela não pode interferir na política de abertura ou fechamento das fronteiras. Então, pessoal, a ONU tem políticas a favor dos refugiados. Ela tem. Só que ela não pode interferir nos países. Ela dá a dica, né? Receba os refugiados e tudo mais. Mas ela não pode interferir, assim, tipo, abra a porta para os refugiados, fecha as portas para os refugiados. Não. Ela não pode interferir. Mas ela exorta que os países, né, recebam os refugiados. Então, essa aí está falsa, porque não é dependente da ONU. A D. A construção do muro separando o México dos Estados Unidos é justificada pelos Estados Unidos em vista das políticas antiterroristas postas ali em prática por esse país. Será? É nada, gente. O México não faz parte do eixo do mal, né? que os Estados Unidos pintou no mundo aí, né? Tem países que fazem parte do eixo do mal, que são terroristas. O México não. O México simplesmente é um país que faz fronteira com os Estados Unidos e devido ao grande número de imigrantes que tentam ir do México para os Estados Unidos, eles fazem lá essa rigorosa fiscalização ali na fronteira. Então não tem nada a ver com terrorismo aí a questão do México com os Estados Unidos. Vamos a outra. Aê! No período contemporâneo, então nos dias de hoje, né? Exemplos como o Brexit, que é a saída do Reino Unido, lá da União Europeia, e as cooperações oriundas da construção de blocos econômicos, revelam uma diminuição em escala global, então uma diminuição no mundo, da tensão entre abertura e fechamento de fronteiras. Será que essa aí é verdadeira ou é falsa? Na verdade, essa aí é falsa também, né? Nós já vimos que é falsa. Porque mesmo com na União Europeia, onde as fronteiras são abertas normalmente, né? Existe forte tensão geopolítica. Tanto que esse foi um dos fatores que levaram a votação para a saída do Reino Unido. Então não é existir um bloco econômico que a tensão entre as fronteiras dos países vai deixar de existir. Sempre existiu e sempre existirá tensão na fronteira entre os países. É que no nosso país isso não existe muito, né, no Brasil. Embora lá na fronteira do Brasil com os países ali que fazem parte da Amazônia Internacional, essa fronteira seja bem conturbada, né? Mas nada que chegue perto assim dos Estados Unidos e daqueles países da Europa ali que estão meio que barrando ali a entrada de refugiados, né? Ok? Vamos para a próxima. Questão 65 agora. Vamos lá. Então, questão 65. A desmaterialização da fábrica com menos pessoas e mais programas de computador e máquinas automatizadas, a personalização dos produtos de luxo, o distanciamento entre vendedor e comprador e a rapidez na entrega são os eixos da nova revolução até 2025. Então, nova revolução, tipo nova revolução industrial, né? A desmaterialização da fábrica. Tipo, a fábrica, a parte física da fábrica não existe mais num país de origem, assim, ela internacionalizou, assim. A fábrica, um pouco dela está em vários países. A característica de hoje em dia é mecanização bruta mesmo, né? Vários trabalhadores sendo mandados embora, não precisa mais sendo substituído por máquinas. O mundo está assim hoje. Vamos ver o que o exercício está pedindo. Sobre o futuro da indústria, olha só. De confecção, deu um exemplo, então, né? Afirma-se nesse texto que estaria em curso um novo modelo produtivo, baseado em novas tecnologias. Então está falando novo toda hora aí, ó. Está falando novo toda hora. Tecnologias de informação e comunicação.
A respeito do assunto, considera as seguintes afirmativas. É para dizer o que está certo e errado aí, né? A1. A terceirização é uma das principais características dessa nova revolução industrial? Será que é? Não. A terceirização, ela não é uma... Ela é característica dos tempos de hoje até. A terceirização é característica dos tempos de hoje. Tanto é que no Brasil está se falando bastante disso. Mas ela faz parte assim mais do setor terciário da economia, não do secundário. Indústria é setor secundário. Você lembra dos setores da economia? Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Então a terceirização é do terceiro setor, setor de serviços. É prestação de serviços por terceiros, né? Por uma empresa terceira. Então isso faz parte do terceiro setor. Então não ficou muito legal nessa alternativa. Vamos colocar que ela é falsa. Vamos para 2? Então a primeira está falsa. Está furada essa aí. Essa aí eu não gostei. Tá furada. A 2. Menos pessoas e mais programas de computador. E máquinas automatizadas. Esse aí foi um trecho tirado do texto. São características da terceira revolução industrial, cuja emergência se deu no final do século XX. É isso mesmo? Século XX é 1900 e pouco, né? E tá certo. É mecanização da indústria, automação, robô. É isso que está acontecendo na terceira revolução industrial. Na segunda não, né? Segunda era Fordismo, Toyotismo não, mas era Fordismo, Taylorismo, né? E se inventou lá a esteira rolante lá para dinamizar o trabalho de cada um. Isso era a segunda revolução, mas o texto está falando da terceira. Né? Tem autores que até falam quarta revolução. Então essa aí está certa, tá? É bem correta mesmo, faça até um asterisco, né? Essa aí explica direitinho assim do que se trata o texto. Então verdadeiro nessa. A 3. Entre os principais elementos responsáveis pelas intensas transformações desse novo modelo produtivo, estão os adventos do petróleo, energia elétrica, alumínio e telefone. Ô, louco, isso aí é falsa, né, gente? Pelo amor de Deus. Tudo que apareceu aí já existe, é mais velho que eu, pô. Telefone, energia elétrica, petróleo, ô louco. É característica do nosso tempo. Meu Deus do céu, isso aí faz muito tempo. Isso aí já é da segunda, né? Segunda revolução, não da agora. Então tá falso isso aí, tá furada. O texto está falando tudo de novo, novidade. Isso aí não é novidade. A 4. A 4 só pode ser verdadeira, então, né? Segundo. Ah, não, ó, você podia marcar ali, né? Ó, somente a 2 é verdadeira. Mas a gente sabe que a 4 que é verdadeira também. Vamos ver por que a 4 é verdadeira. Flexibilização, toyotismo, pós-fordismo, robótica, cibernética, ó, tudo nome assim de modernidade, né? São alguns dos principais conceitos associados a esse momento histórico da nova revolução industrial, ó, nova revolução industrial. Ô, louco, bem o que o texto falou, né? Esses conceitos aí são tudo novidade. É claro que tem alguns que já existem há algum tempo, mas faz parte da nova revolução industrial. Como o just in time, lá do toyotismo, eliminação de estoques, né? Uma dinamização na produção que fez reduzir os estoques, tudo no tempo certo, fabricado. São esses conceitos que foram ditos ali na afirmativa, que tem bastante a ver com o just in time e com as características da atual industrialização. Beleza? Então está correta essa aí. Beleza. Faço essa questão, não é tão difícil. Só aquela da terceirização ali, que eu achei um pouquinho mais complicada. Vamos para 66. Beleza. 66 agora. O que diz essa aí? A identificação das maiores aglomerações de população no país tem sido objeto de estudo do IBGE, desde a década de 60. Por que desde a década de 60? Porque daí é quando começou, né, o pessoal a sair mesmo do campo e lotar as cidades. A necessidade de fornecer conhecimento atualizado desses recortes
impõe a identificação de formas urbanas que surgem a partir das cidades de diferentes tamanhos, em face da crescente expansão urbana, não só nas áreas de economia mais avançada, mas também no Brasil como um todo. As mudanças tecnológicas e de comunicações promovem o surgimento de formas complexas de urbanização. Um exemplo é o arranjo populacional, que é o agrupamento de 2 ou mais municípios, onde há uma forte integração populacional devido a movimentos pendulares para o trabalho ou estudo, ou devido à contiguidade entre as manchas urbanizadas. Com base no texto acima, então com base no texto acima, muito importante isso, que trata da proposta elaborada pelo IBGE quanto à identificação de arranjos populacionais no território brasileiro, é incorreto afirmar, meu Deus do céu, gente, por favor, não diga que você errou, que você marcou alguma correta aí, né? É para marcar incorreta essa aí. Então ela fala sobre urbanização, arranjos populacionais, características da demografia e da urbanização do Brasil atual. Vamos ver o que está certo e o que está errado nessa aí, então. A. Arranjos populacionais evidenciam uma segmentação entre os locais de residência e emprego nas aglomerações urbanas do país no contexto contemporâneo. Então, os arranjos populacionais, essa quase que união de cidades, né, evidenciam uma segmentação entre os locais de residência e emprego? Sim, ó. Segmentação entre o local de residência e emprego. Separar local de residência e emprego. Isso aqui é migração pendular que está no texto. O cara, coitado, mora num lugar e tem que trabalhar em outra cidade. Então, isso é segmentação de residência e emprego. Então, tá certinho essa aí. Tá muito certo. A B. Os arranjos populacionais permitem uma análise que articula processos urbanos. Então, permitem uma análise populacionais e econômicos. Então, que articula processos populacionais ou econômicos urbanos nos estudos geográficos da realidade brasileira? Claro. Devido a esses arranjos populacionais, a gente consegue estudar o Brasil, né? O Brasil humano, a cara do Brasil, a economia, a população, o crescimento das cidades. A C. Os arranjos populacionais propiciam a compreensão da escala regional da urbanização. Então, é a urbanização numa região só, né? E das múltiplas transformações socioespaciais no território brasileiro. Então, já foi falado, né? Estudar esses arranjos populacionais nos dá a chance, né? Nos faz ter a compreensão da urbanização dos lugares, em escala regional, e dá para dizer até em escala nacional, né? Então, com certeza está certo essa aí. A gente consegue ver até o crescimento das populações. A D. Os arranjos populacionais apontam para as problemáticas de reestruturação produtiva global, da valorização do solo urbano e da mobilidade inter e intraurbano. Tá certo isso? Sim. Estudando de novo a mesma coisa. Os arranjos populacionais, a gente consegue observar os problemas dos lugares, né? Até a valorização que se dá de uma cidade para outra, a mobilidade que se tem de uma cidade para outra ou na própria cidade, né? Então, esses arranjos populacionais servem para o IBGE estudar tudo que tem relação com o país, de aspectos humanos, né? E aí, por que está errado aí? Os arranjos populacionais revelam o esgotamento das ideias de conurbação. Então, poxa, essa aqui tá muito errada, né, gente? Essa aí está muito errada. Porque o que era conurbação? Conurbação é quando duas cidades começam a crescer tanto que elas meio que se juntam. Elas não se juntaram, entendeu? Não formaram uma cidade só. Mas elas começaram a crescer tanto que o que era longe para ir de uma cidade para outra ficou pertinho, ficou do lado. Isso acontece aqui na nossa região de Curitiba, né? Entre Curitiba e São José dos Pinhais. Antes você tinha que comprar passagem para ir para São José dos Pinhais. Hoje em dia,
É uma do lado da outra ali, ó. Você vai indo pela Avenida das Torres e caminha um pouquinho mais, já está em São José. Pinhais, vai na Avenida do Detran, daqui a pouco já é Pinhais. Então, houve uma conurbação. Você já pensou em comprar passagem para ir para esses lugares? Você que é de Curitiba tá rindo aí até, né? Me veja uma passagem para São José dos Pinhais, aí você espera o ônibus da rodoviária. Lá. Hoje em dia, não. Então, conurbação é característica de hoje em dia. Então, o exercício está falando justamente disso. Arranjos populacionais nada mais é do que a conurbação ali entre algumas cidades. Então tá certo, tá muito certo isso aí. Não é esgotamento nada disso aí. Esgotamento da metropolização? Claro que não. Também não. As regiões metropolitanas, né, estão crescendo cada vez mais. Beleza. Moleza essa aí. Falsa para E aí, ó. E agora, você está achando difícil aí no vestibular? Depois, na correção, fica fácil, né? Mas na hora do vamos ver lá é complicado, né? Eu sei que é. Não fique chateado se você errou muitas aí. Que é como eu falei que no outro ano tem mais. Não tem problema, não. Vamos lá. 67. No artigo Gênero e Sexualidade na Análise do Espaço Urbano. Olha lá, meu Deus do céu, do que vai falar esse texto, será? Dessa menina ali, ó, Joseli Maria Silva, é apontada uma série de características da relação entre pobreza, gênero e espaço urbano. Vejamos duas delas. Então vamos ver o que ela disse. As mulheres de baixa renda, em geral, possuem uma vivência reduzida do espaço da cidade. Desenvolve deslocamentos menos extensos e frequentes do que estabelecidos pelos homens dos mesmos locais. Então aqui ela falou que os homens se deslocam pela cidade mais que as mulheres. Além disso, os motivos do deslocamento estão relacionados com o seu papel da maternagem e fora deste. Não há registro de deslocamentos para realizar interesses particulares. Então a mulher ali, quando se desloca, ela se desloca assim por algum motivo ali de maternidade, sei lá, alguma coisa que não é por interesse particular, é por interesse de outra pessoa. Que às vezes muitas vezes é o filho, né? As narrativas das proibições masculinas, nossa, ó, as narrativas das proibições masculinas em relação ao deslocamento realizado pelas mulheres, ao controle do vestuário, tem isso aí, né? Locais e horários, são regulares em todas as pesquisas atualmente realizadas. Impressionante é a constatação da naturalização dos códigos de honra internalizados pelas próprias mulheres, que promovem, por conta disso, uma autorregulação. Então, impressionante é a constatação da naturalização dos códigos de honra internalizados pelas próprias mulheres, que promovem, por conta disso, uma autorregulação. Então, quer dizer que inconscientemente, parece que, pelo que diz o texto, as mulheres, elas se deslocam menos pelas cidades, elas assumem um papel que a sociedade erroneamente dá para elas, né? Com base nessas informações, digo o que está certo. Isso aqui eu acho que é bem interpretação de texto, hein, gente? Presta atenção bem no texto, então, que foi lido. As fortes desigualdades no país, fruto das diferenças de gênero, justificam a necessidade de os homens terem uma vivência mais ampla do espaço total da cidade. Será? Será que tá certo ou está errado essa aí? As fortes desigualdades no país, os frutos das diferenças de gênero, justificam a necessidade. Nada justifica a necessidade, né? Dos homens terem uma vivência mais ampla do espaço total na sociedade. Não foi isso que o texto falou. O texto falou que a própria mulher, né, ela internaliza esse sentimento de viver menos o espaço da cidade, porque ela tem que cuidar do filho, sei lá. Então tá errado essa aí. B. O aumento de famílias monoparentais femininas contribui com a democratização da cidade, com o espaço de lazer. E agora, hein?
O que será que é família monoparental, rapaz? Aí já te deu até dor de barriga, né? Família monoparental é aquela lá que é a menina, é a mulher que é a chefe de família. Então, será que isso contribui com a democratização da cidade como espaço de lazer? Bem, segundo o texto, esse fato pouco influencia na democratização do espaço. Ele não influencia, né? Na verdade, a mulher já está internalizada com esse código aí. Então, não é porque a mulher é chefe de família que ela vai se deslocar mais pela cidade. A C. As mulheres que possuem filhos sob seu encargo, então é isso ali mesmo, né? Ampliam sua vivência do espaço total da cidade, por somarem seus interesses ao dos filhos. Não. Então, de acordo com o texto, os homens realizam os maiores deslocamentos, né? Mesmo quando as mulheres são chefes de família. Então, os homens que realizam mais. Né? Então, não tem nada que versa aí também. A D. O controle masculino da espacialidade do cotidiano feminino. O controle masculino da espacialidade do cotidiano feminino exerce-se a partir da própria mulher. Ah, mas essa tá bem bacana, né? Isso aqui, ó. Exerce-se a partir da própria mulher. Eu não quero a sua opinião, assim, se está certo ou está errado isso. É uma interpretação de texto. O texto está dizendo que a própria mulher se reconhece como tendo, né, uma menor participação no espaço da cidade mesmo. Então, o cotidiano da mulher exerce ali um controle sobre o espaço menor. E isso o texto está falando que nesse trecho aqui, né, entre impressionante e autorregulação, aí está falando que é a própria mulher que se internaliza aí com esse conceito, né? Então, essa aí está certo. E aí, o uso do espaço urbano por homens e mulheres de baixa renda é regido pelas mesmas regras sociais, restringindo os deslocamentos de ambos aos cuidados do filho. Na verdade, restringiu só o das mulheres no texto, né? O dos homens não restringiu coisa nenhuma. Então, essa aí está falso. Lembrando, gente, eu considerei essa difícil, essa questão. Essa aí era mais interpretação de texto. Às vezes você pode ter uma opinião totalmente contrária do que a autora disse ali. Mas você lendo bem o texto, você marcaria como correta aquela ali, a alternativa D. Ok? Interpretação de texto, gente. Continuando, vamos para a 68 agora. Então, mais uma questão. Estamos chegando, vai até a 72, se eu não me engano, pessoal. Não saia daí. Então, a 68 diz assim, é um gráfico aí, ó, gráfico de barras. Considere o texto e o gráfico abaixo. A cada 3 dias, em média, uma denúncia de intolerância religiosa chega à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então, nossa, a cada 3 dias, uma denúncia chega. Intolerância religiosa. Tipo, pessoas que não toleram a religião do outro, né? Entre 2011 e 2014, 504 queixas desse tipo foram relatadas. Lá no Disque 100, que é o canal de denúncias nesse sentido. Em 2013, 45 episódios relatados de intolerância religiosa envolveram violência física até, hein? Ô, louco. Até julho de 2014, outros 18 haviam sido registrados. Fiéis de religião de matriz africana, candomblé e umbanda, são os alvos mais comuns desses relatos de intolerância aí, ó, recebidos por esse serviço aí de Disque 100. É 1/3 dos episódios. Caramba. Então pega todos os episódios, divide por 3. Um desses 3 aí é só de matriz africana, hein? Candomblé e umbanda, o pessoal descendo a lenha. Então, olha aí o gráfico. O que diz esse gráfico aí?
Levando em consideração os dados apresentados, digo o que está certo. Então esse gráfico aí é o percentual da população do Brasil aí, segundo os grupos de religião ali, entre 2000 e 2010. Então às vezes você está olhando ali, pega a católica aqui, ó, católica. Então houve um decréscimo. A evangélica, houve um aumento de adeptos, e assim vai indo o gráfico aí. Alternativa A. Os casos de intolerância religiosa registrados pelo Disque 100 influenciaram a perda de adeptos das religiões que são o principal alvo dos relatos de intolerância entre 2000 e 2010. É isso? Será que está certa essa? Não, né? Ó, os casos de intolerância religiosa influenciaram a perda de adeptos da religião que são o principal alvo. Qual que é a religião que é o principal alvo, que falou o texto? Religiões de matriz africana, que é candomblé e umbanda, né? Então tá aqui, ó. Continuou com os mesmos adeptos, ó. 03, 03. Então não houve perda nenhuma. Não teve perda de adeptos. Então tá errado isso aí. A B. Mesmo com uma diversidade religiosa, as religiões com mais adeptos no Brasil são politeístas. Judiação, né, gente? Imagine. A nossa, aqui, ó, com mais adeptos essa aqui é monoteísta, né? Que politeísta aqui. É um Deus só. A C. As principais vítimas de intolerância religiosa no Brasil pertencem aos grupos religiosos com o menor número de adeptos. Vamos ver. 70 e poucos aí, 60 e poucos, 15, 22, 13, 20, 10, 7, 8, 0, 3. Essa aqui. E é o candomblé, aqui, ó, que é matriz africana, né? Que diz o texto. Então tá correto. É essa aí mesmo. Beleza. As principais vítimas pertencem aos grupos com menor número de adeptos. Isso aí. A D. Aí, se é por causa disso que tem menor número de adeptos, aí não diz o texto, né? Aí a gente tem que fazer um estudo só para isso. Por isso que a geografia é legal. A D. As religiões de matriz africana foram as únicas que não tiveram aumento no número de adeptos. Vamos ver. Qual que não teve aumento? Ah, não, é o católico a gente já mostrou aqui, ó, que não teve aumento, até caiu, né? Então tá furado isso aí. Aí, a diminuição do número de adeptos da religião católica entre 2000 e 2010 demonstra que o Brasil vem se tornando um país mais aberto à diversidade religiosa. Sai fora aqui, mais aberto não. O texto deixou claro que tem um monte de intolerância religiosa, né? Que coisa feia, né, pessoal? Intolerância religiosa. Você já pensou você ficar bravo por causa que o outro tem uma religião e você tem outra? Nossa, eu não gosto dele porque ele tem outra religião que não é minha. Meu Deus do céu, deixa o cara, né, pô? Cada um. Imagine não gostar do cara por causa da religião. É uma coisa tão nada a ver e tem gente que faz isso. E o texto aí deixou claro que um monte de gente faz isso. Então, nada que ver mesmo. Não incomoda em nada você ou a outra pessoa ter outra religião. Nada a ver mesmo. Vamos para outro texto? Vamos para outro exercício, né? Vamos? Então vamos. Vamos para outro. Vamos para outro. Já é o 69, hein, gente? Até o 72, já estamos no final aí, ó. Aguenta mais um pouco aí que nós já terminamos isso aí. Será que isso aqui é fácil ou difícil isso aqui, será, hein? Vamos ver. Será que a escassez atual de água... tem bastante gente que está sem água aí. Em diversos reservatórios da região sudeste e sul, colocando em risco a geração de energia hidrelétrica e o abastecimento de água em várias cidades, é devida principalmente à falta de chuva? O problema crucial não é a falta de chuva, e nem necessariamente as mudanças climáticas, mas sim a degradação de nossas bacias hidrográficas, que estão cada vez mais impermeabilizadas. Impermeabilizadas é que não é permeável, né?
O equilíbrio do ciclo hidrológico na natureza é fundamental para a produção sustentável de água doce, para o atendimento ao abastecimento de água, irrigação, geração de energia, bem como para o amortecimento das enchentes, devido ao trabalho fundamental das florestas, que retêm a água das chuvas e as infiltram, permitindo a elevação das vazões fluviais. É encher o rio, né? Nos períodos de estiagem. Estiagem, você sabe que é período de seca. Consequência do aumento da alimentação subterrânea nos rios, da água que se infiltrou no solo durante as chuvas. Então o negócio é que o problema não é falta de chuva, não. O problema é que o homem está impermeabilizando o solo. Com relação ao assunto, identifica as afirmativas a seguir como verdadeiro ou falso. Então a primeira ali, ó. O aumento da permeabilidade do solo e de infiltração das águas da chuva favorece os processos de enchente. Está verdadeiro ou está falso? Está falso. O que favorece o processo de enchente é o aumento da impermeabilização. O aumento da permeabilidade é bom. O aumento da infiltração é bom. Na verdade, a impermeabilização que é ruim. Então, essa aí está falso, né? Falso aí. A outra. A supressão florestal, olha o nome, está tirando a floresta, né? A supressão florestal altera o ciclo hidrológico natural e influencia no armazenamento e distribuição das águas nas bacias hidrográficas, potencializando o desabastecimento nos reservatórios em períodos de estiagem. Essa aí tá verdadeira. Então, a retirada da cobertura vegetal causa o desequilíbrio no ciclo hidrológico, né? Bem como falou o exercício. Então, tá bom. Outra, o Código Florestal Brasileiro estabelece a preservação da vegetação em topos de morro, em costa de inclinação superior a 45 graus, faixas marginais de proteção dos rios, isso aí são a mata ciliar, né? Tá certo isso aí tudo? Tá certo. Isso aí a gente chama as APPs, né? É uma APP, tá certo isso aí. A área de preservação permanente, tá certo. A última, a redução da infiltração da água das chuvas, então vai infiltrar menos, nos ambientes urbanos, evita a erosão dos solos, aspecto benéfico para a manutenção das bacias hidrográficas. De novo a mesma coisa, ó, tá falso aí. Redução da infiltração é impermeabilização. E a impermeabilização do solo urbano aumenta a erosão dos solos, não diminui. Ok, ok? Vamos para outra. Não podemos parar. Vamos para 70. O que você está achando? Está achando difícil? Fácil? Era isso mesmo que você achava? Achou muito complicado? Então vamos lá. Alguns aplicativos instalados em dispositivos móveis, tipo celular mesmo, né? Permitem que mapas digitais e imagens de satélite sejam utilizados para encontrar caminhos, locais de interesse, desvio, alerta de acidentes, fiscalização, ou até mesmo trânsito intenso, né? Aquele do Waze, né? A informação georreferenciada é cada vez mais comum também em apps que oferecem produtos, serviços e relacionamentos sociais. Esse é o que eu acabei de falar aí, o tal do Waze. Atualmente encontram-se em funcionamento os sistemas de navegação por satélite norte-americano, que é o GPS, e o russo ali, ó. E estão parcialmente implantados os projetos de navegação por satélite europeu. E o chinês também. E mais recentemente o japonês. Você não precisava saber esses nomes ali, né, gente? A respeito da tecnologia de navegação por satélite, é disso que você tem que saber. Considere as seguintes afirmativas. A1 é a mais importante fonte de dados de navegação terrestre,
pois fornece tanto a posição geográfica quanto a atualização da base de dados dos aparelhos celulares, arruamento, pontos de interesse, direção de vias, entre outros. É isso, gente? É a mais importante fonte de dados? Na verdade, gente, aí ficou meio complicado. Na verdade, essa atualização de base de dados, ela é feita por georreferenciamento, né? Mas não é bem o aparelho que dá. O aparelho dá o mapa. Então, essa aí já está errada. A atualização da base de dados geográficos dos aparelhos celulares é feita por outras plataformas, como imagens. Os sistemas de navegação por satélite, eles têm a função de apenas informar a localização do aparelho receptor. Então, esses aparelhos eles mostram a localização, mas não a atualização de dados. Na verdade, é o IBGE que faz isso, né? A atualização dos dados. Tipo, fechou rua, abriu rua. Então, essa aí não está certa. A 2. A informação enviada pelos satélites até o aparelho receptor. Então, a informação enviada dos satélites lá em cima até o teu aparelho se propaga por ondas eletromagnéticas e independe da existência de rede de internet. Então, essa ela está certa, gente, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente que marcou falso. Primeiro, ondas eletromagnéticas, isso aí você lembra da física que está correto mesmo. Agora, independe da existência de rede de internet, talvez você pensou assim, mas esses aplicativos só funcionam no meu celular se tiver internet, né? Poxa, mas e no teu carro, você tem internet? Não, né? E não aparece lá no teu GPS? Então não depende de internet não, gente. A gente está acostumado a lembrar sempre do celular só, né? Mas tem outros aparelhos que não dependem da internet. Então, independe, tá certo essa aí. A 3. A existência de várias constelações artificiais de sistemas de posicionamento por satélites tende a tornar o sistema impreciso, devido às interferências entre os sinais emitidos pelos diferentes satélites. Então, essa aí está incorreta. Na verdade, não há interferência entre eles. Então, não tem interferência. Então, não está certa essa aí, gente. Não temos interferência nenhuma. Ok. Vai mais uma? Então, vamos mais um. 71. E depois, acho que só tem a 72, hein? Deixa eu ver. Só tem... Opa! Aqui eu cancelo? Cancelei, diretor. Então vamos para 71. Sobre a projeção plana ou azimutal, assinale o que for correto. Então, projeção plana ou azimutal. Põe a tela branca aí, diretor, para mim, por favor, para ver se o aluno lembra disso aí. Então, o que é essa projeção plana ou azimutal? Lembra das projeções? Tinha aquela lá que era cilíndrica, quando se fazia um cilindro em volta da Terra, e daí esse mapa, ele saía desse jeito assim, né? Com os meridianos e os paralelos formando 90 graus. O canevá da projeção era esse, que tem a Terra. Tá certo. Aí tinha outra projeção que é cônica. Fazia um cone em volta aqui, ó. E o mapa saía dessa maneira aqui, ó, com os meridianos fazendo esse desenho e os paralelos curvos desse jeito. Agora a projeção plana é aquela projeção que a gente tem o planeta Terra aqui, ó. E você usa... Vamos pegar uma outra cor aqui. E você usa um plano para identificar a área. Tipo, quero fazer um mapa da Antártida. Então você põe um plano aqui, tangenciando a Antártida. Quero fazer um mapa do Brasil. Então você vê onde está o Brasil ali, coloca a tangente aqui. Quero fazer um mapa da Europa.
Coloca a tangente aqui. Então, assim você vai fazendo. E daí, essa projeção, ela azimutal, ela tem de 3 tipos. Quando a gente fala projeção, vou fazer em verde agora para você ver. Quando a gente fala em projeção polar, diz no texto, vai falar assim, projeção plano oblíqua, plano polar e plano equatorial. Quando ela diz plano polar, quer dizer que eu vou fazer em verde agora, o plano está assim, ó, nos polos. Quando ela falar plano equatorial, quer dizer que tangencia o equador, dessa maneira. Quando ela falar plano oblíqua, daí é que nem essa aqui, ó. Tangencia obliquamente. Beleza? Vamos lá para o exercício. Volta para o exercício. Aí. Então, sobre a projeção plana, vamos ver o que está certo. Na referida projeção, a partir da seleção de um ponto de interesse, próximo do qual haverá as maiores distorções do mapa, o cartógrafo representa os demais locais de interesse. Com o distanciamento do ponto central, que tangencia a superfície, aquelas retas que eu acabei de fazer, de referência terrestre, as distorções são cada vez menores. Tá certo? Não. Cada vez mais que vai distanciando, as distorções vão ficando cada vez maiores. Então tá errado. A B. Essa projeção, comumente, então é mais comum, utilizada para navegação. Guarda ângulos de azimutes e seus meridianos passam pelo centro da projeção, sendo representado como retas. Sim, é verdade. É assim, não é? Vamos fazer o desenho dela aqui, ó. Olha os meridianos passando pelo centro. E os paralelos? Os paralelos são curvos assim, ó. Então está certo, sim. Tá beleza isso aí, tá bacana. Normalmente, gente, a projeção que é mais utilizada por navegação é aquela de Mercator, como você aprende nas escolas. Mas aqui, disse comumente, então ela é comum, utilizam ela comumente na navegação, mas não está dizendo que é a mais utilizada, entende? A C. É uma projeção classificada como plano polar quando tangencia médias latitudes. Média. Ó, então aqui vamos fazer o mapa. Média latitude é essa região aqui. Quando ela tangencia a média latitude, ela é oblíqua. Então ela não é plano polar, ela é plano oblíqua. Vou mudar a cor aqui. Ó, médias latitudes, ela é oblíqua. Então tá errado essa aí. D. É uma projeção adequada para representar as zonas de baixas latitudes, com poucas variações altimétricas, sendo evitada em regiões de altas latitudes. Será? Ela é uma projeção adequada para representar zonas de altas latitudes, não de baixas latitudes. Tanto é que ela é chamada de projeção polar por alguns, né? Então tá errado essa aí. A E. É uma projeção classificada como plano oblíqua quando tangente a linha do Equador. Não, plano oblíqua foi quando tangenciava as médias latitudes. Quando ela tangencia o Equador, ela é chamada de plano equatorial. Essa aqui seria plano equatorial. Ok? Beleza? Essa estava muito difícil, gente. Em geral, a questão anterior sobre lá o GPS e essa aí, em geral, não se fala no ensino médio, gente. Me mostra um livro de ensino médio, que pode ser que tenha alguns, né? Mas eu ainda não vi, um livro de ensino médio que traga, explicando certinho aquelas questões ali do GPS, e esse plano oblíquo, plano equatorial, esse tangenciamento, para ensino médio eu achei meio pesado essas duas. Fica aí um puxão de orelha na Universidade Federal do Paraná, aí, na minha opinião, né? Vamos à outra. Vamos lá para
para a próxima questão, a de 72, e é a nossa última questão. A de 72, o que ela vai pedir para a gente aí? Vamos procurá-la aqui. 72, tá lá. Vamos lá, pessoal. Considere o seguinte texto. Na 21ª Conferência das Partes, que é a COP, né, a gente chama de COP 21, em Paris, foi adotado um novo acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta global a ameaças da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças. O Acordo de Paris foi aprovado por 195 países, hein, para reduzir emissões de gases de efeito estufa. Legal. No contexto do desenvolvimento sustentável. Lembra que do desenvolvimento sustentável é aquele lance de conseguir desenvolver economicamente o país, mas sem agredir tanto a natureza. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento de temperatura média global em bem menos do que 2 graus acima dos níveis pré-industriais e de evitar os esforços para limitar o aumento da temperatura de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Para que o acordo comece a vigorar, é necessário a ratificação. Então, assim, a assinatura, né? É necessário a assinatura de pelo menos 55 países, responsáveis por 55%, né, das emissões de gases de estufa. O secretário-geral da ONU, numa cerimônia em Nova York, abriu o período da assinatura oficial desse acordo pelos países signatários. Com relação ao assunto, identifique a afirmativa a seguir. Então vamos ver se está verdadeiro ou falso. Se você não entendeu muito bem o texto, é um texto meio difícil de entender, não importa muito, na verdade, né? A gente vai para as alternativas e as alternativas são bem explicativas. Vamos lá. Alternativa primeira. O Brasil já ratificou o Acordo de Paris. Que palavra complicada, né? Por que não coloca assinou logo, né? Já assinou o Acordo de Paris e se comprometeu junto com as Nações Unidas em reduzir as emissões aí do gás estufa, bem como reduzir 43% abaixo dos níveis de 2005. Isso lá para 2030. Isso está verdadeiro. Só como é que você ia saber, né? Isso aí é totalmente uma questão de atualidade, né? Tem que estar bem ligado aí no que está acontecendo no mundo. Então o Brasil é bonzinho nesse sentido aí, né? A outra. A União Europeia sugeriu a negociação direta com grandes empresas e estados dos Estados Unidos para a redução dos gases de estufa, como alternativa à saída dos Estados Unidos de Acordo de Paris. Será que os Estados Unidos saiu mesmo? É verdade, bicho. Meu Deus do céu. Os Estados Unidos saiu, gente. Os Estados Unidos não quer se comprometer a esses acordos. Os Estados Unidos diz assim, se eu assinar esses acordos, isso aí vai barrar o meu desenvolvimento econômico. Então eles preferem não assinar um acordo desse, porque é naquele mesmo sentido do desenvolvimento sustentável lá. Na verdade, não se conseguiu uma fórmula ainda de se desenvolver um país sem agredir a natureza. E os Estados Unidos sabem disso. Então ele prefere, na verdade, agredir a natureza e desenvolver o país. Coisa que o Brasil ali, né, pelo menos no que se diz respeito a esse acordo, está dizendo que não, né? Eu prefiro proteger a natureza. Vamos lá na outra. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, a gente já viu que é verdade isso, né? Motivou a saída também da China, uma das principais emissoras desse gás no mundo. É verdade? Será? Vamos ver. Pensa um pouco aí. Não, né? Tal ato não levou à retirada da China. E a China é o maior emissor de gases de estufa do mundo, hein? Então, os Estados Unidos ter saído não levou à saída da China. Então, tá falso aí. A China não foi com os Estados Unidos, não. E a última, a Rússia, maior emissora de gás de estufa do mundo, aí já está errado, né? Acabamos de falar que é a China, anunciou sua saída do Acordo de Paris para expandir sua atividade industrial e se manter competitiva
frente aos Estados Unidos? Será que é? A Rússia não está no acordo, não. Mas ela não é a maior emissora. Tá aí. Desta maneira, nós acabamos aí a correção do que se pediu em geografia na Universidade Federal no ano de 2017 e 2018, primeira fase, né? Aguarde a correção da segunda fase. Achei uma prova difícil essa aí. Eu achei difícil, gente. São assuntos que normalmente não se falam ali a nível de ensino médio, algumas questões. Outras até estavam um pouquinho mais fáceis, só que dependeu de muita leitura. O aluno teve que ler bastante ali a questão, as alternativas, pensar bem. Bem, assim como a federal faz sempre, né? Mas eu considerei ela um pouco mais difícil do que a dos outros anos. Ok? Esperamos que a segunda fase seja um pouco mais abrangente, tenha mais geografia física, que ficou faltando nessa primeira fase. Ok? Continuem estudando, pessoal, e um abraço do mestre.